porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, né? Como a gente terminou o texto bíblico de terça-feira passada, oremos sem cessar e em tudo dando graças, né? E aqui no capítulo 6, a gente hoje vai falar do versículo 5 ao versículo 13, sendo que a gente vai gastar um pouco mais de tempo do 9 ao 13, né? Nós sabemos que oração, como nós falamos aqui terça-feira passada, é o oxigênio para o cristão, né? O nosso corpo físico natural, se a gente prender a respiração e ficar segurando, tem uma hora que o nosso corpo vai entrando em agonia, né? E a gente fica naquela ali, às vezes uma brincadeira, né? Talvez assim de apneia, você vai sentindo que o teu corpo vai começando a reclamar e vai te dando realmente uma agonia, né? E as pessoas que insistem nisso, elas perdem o sentido, elas desfalecem. E eu achei essa aplicação muito interessante com relação à oração e à vida espiritual. O novo homem que nasce regenerado e justificado em Cristo Jesus. Esse homem que não ora, essa mulher que não ora, essa pessoa espiritual, a vida dela vai entrando em agonia, e realmente entra em agonia mesmo. Ela vai perdendo sentidos, ela vai ficando, como a gente diz no ditado popular, vai perdendo os parafusos, né? Vai ficando desorientada. E vida cristã sem oração é uma vida desorientada. E por isso que eu também gosto muito daquela aplicação do passarinho, né? Quando se pergunta qual é a asa mais importante para o passarinho, a esquerda ou a direita? Ambas são importantes. Tu cortou a direita, ele não voa. Tu cortou a esquerda, ele não voa. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para quê? Para nós também sabermos como orar. Oram e nada tendes. Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar no vosso próprio deleite. E a gente vai pegar aqui a famosa oração do Pai Nosso, e a gente vai ver que as 3 primeiras petições de Jesus já nos ensina que não tem a ver conosco. As primeiras 3 petições têm a ver com Deus em nós. Com Deus em nós. Nós podemos pedir para a gente e devemos. Além de poder, nós temos o dever. Mas o cristão já não pertence mais a si mesmo, nem ao pecado e nem ao diabo. O cristão, o verdadeiro, autêntico cristão, ele tem um novo Senhor. E as suas petições, elas estão de acordo, ou devem estar de acordo com esse Senhor, que escolheu se revelar de forma especial no seu amado Filho, ao qual nós entendemos que é o verbo vivo de Deus, o verbo encarnado, mas esse verbo, esse Senhor foi assunto aos céus e ele nos deixou a Bíblia, a sua palavra, como revelação especial. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Revelação natural. Eu olho para aquela árvore, eu acredito, irmãos, quando ela está linda, tem um Deus. A gente olha a natureza, a gente sabe que tem um Deus. Mas olhando para a árvore aqui, não é suficiente para eu saber que Jesus se encarnou, que Jesus é aquele que foi prometido pelos profetas, que Jesus foi aquele que morreu de forma vicária, voluntária em nosso lugar. Eu olhando ao sol, eu também não consigo entender o plano da salvação. Mas a palavra nos conduz a isso. Outra coisa importante, antes de nós entrarmos no fato no texto. Irmãos, um exemplo, nós tivemos uma reunião aqui mais cedo, né, dos diáconos, e o meu pai iniciou essa reunião orando o Pai Nosso. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. O problema se encontra quando ela se torna uma vã repetição. Quando todo dia a gente se limita talvez a vir aqui e orar só o que está escrito. Por quê? Oração é diálogo. Imagina um exemplo, eu com meu pai. Ó, eu tenho aqui
São as únicas palavras que eu vou falar com meu pai todos os dias. Aí eu saio de casa. Oi, pai, bom dia. Tudo bem com o senhor? Pai, se precisar de mim, estou aqui. E aí não me dirijo mais nada. Aí se meu pai vier falar comigo, aí eu vou ali, olha. É estranho. Imagina você num namoro, num noivado, num casamento. Oi, Lala, tudo bem? Sabe, eu só vou me dirigir a ela com aquelas palavrinhas programadas. E, na verdade, a oração do Pai Nosso é uma base. É uma base de como nós devemos orar com as nossas próprias palavras. Nós vimos Paulo falando aos Tessalonicenses o orar sem cessar. Isso é o que? Um espírito de oração. Nós estamos continuamente na presença e dependência do nosso Senhor. Mas aqui no Pai Nosso, Jesus diz que nós não devemos negociar um momento íntimo, pessoal, através da oração com o nosso Deus todos os dias. A ideia de quarto lá naquela época, por quê? Tinha um cômodo nas casas, dos judeus naquela época, que era um cômodo fechado, ele não tinha ventilação natural, ele não tinha uma janela, claro, a única entrada por dentro da casa. Então, entende-se que era um cômodo mais reservado, um cômodo mais tranquilo, um momento ao qual você está com... Por que a gente fecha os olhos quando a gente pode fechar? É para evitar as distrações, porque é natural. Passou uma coisa, o teu olho segue, é natural. E o teu cérebro está processando tudo que o teu olho está vendo o tempo inteiro. É só para poder evitar que naquele espaço de tempo, Por que quando a gente se propõe a oração, enquanto um irmão está orando, o restante da igreja está mais antenado ali, dando um glória, dando um aleluia, mas orando em concordância juntamente com o irmão. Para isso, para a gente poder não criar as distrações. Se fechar os olhos, ela tem mais escondido e orar a Deus. E para evitar as nossas distrações, Um exemplo, João falou, Isaías, quando se deparou com a santidade do Senhor, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E a gente precisa compreender isso daqui na oração do Pai Nosso. Cara, a palavra de Deus é maravilhosa. Tudo se encaixa. Quais são os 2 grandes mandamentos que Jesus deixou? Isso daí. As 3 primeiras petições do Pai Nosso, porque elas se resumiam a essa. Pega os 10 mandamentos. Os primeiros mandamentos têm a ver com o Senhor. E os outros mandamentos é do homem com o homem. Mas os primeiros mandamentos é do relacionamento do homem com Deus. Pega a oração do Pai Nosso. As primeiras petições têm a ver com o Senhor. Tem a ver sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E as outras petições têm a ver com a gente amar o próximo como a si mesmo. Tem 2 pessoas, o próximo e si mesmo, nesse comando, nesse imperativo do Senhor Deus para a gente. Vamos lá o texto, por favor. E voou aqui. Mateus 6, versículo 5. Quando orarem, só rapidinho para a gente poder entender e entrar no texto. Jesus aqui está contradizendo o posicionamento dos fariseus. Jesus aqui está dando uma base de oração e está dizendo que nós devemos fazer ao inverso de como os fariseus faziam. Quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Tem algum problema orar em público? Nenhum, irmãos. A gente chegar ali agora, por exemplo, o Léo chegou ali na praça agora, se levantou e orou de forma pública, de forma que todo mundo ouve. Não tem problema nenhum o Léo fazer isso. O que Jesus está condenando aqui é se o Léo for lá para poder ser visto. Se o Léo for lá para poder ser visto de forma pública. Mas sabe, o Léo não tem objetivos eternos nenhum, porque o fariseu gostava de notoriedade. Ele gosta de ser chamado de pai. A questão de Jesus aqui, quando ele fala do pai, abrindo um parênteses para a gente poder fazer uma conexão.
Não tem problema você um exemplo. Aí tem gente que acha, mas os meus pais biológicos. Chama os teus pais biológicos de pai, gente. Se tu tem algum pai de consideração, chama. O problema é isso no meio religioso, quando eu começo o pai no meio religioso, o papai no meio religioso. Porque isso é ruim, porque muitas lideranças, elas querem glória para si. Elas querem voltar a ser o véu que o Senhor rasgou de cima a baixo. E isso, irmãos, causa uma infantilidade no meio cristão. Isso às vezes deixa pessoas adultas infantilizadas. Então, nós precisamos ter essa compreensão que não tem espaço para dois senhores na igreja. A igreja só tem um Senhor. E importa que ela só tenha um Senhor. Então, é isso que Jesus está condenando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Um exemplo, você fez alguma coisa para ser notado e alguém chegou, parabéns, tua recompensa está ali, acabou. Jesus falou sobre as recompensas um pouco, sobre as esmolas um pouco mais acima. É por isso, irmãos, que nós precisamos ser essa igreja. Fez o bem a alguém, contribuiu, não fica postando vídeo, não fica pedindo para ninguém, grava vídeo. Se possível, grava um videozinho com cara de choro, emocionado. Mas outras pessoas me parece que hoje a palavra de Deus está assim. Isso daí era a pilha de Jesus. Jesus estava botando a pilha para a coisa não perder o sentido. Não é bem assim como ele fala, não. Sabe, Jesus ele precisou botar uma pilha na galera para a galera não se perder. Não tem nada de pilha, irmãos. Quem acrescentar, quem tirar, não tem como negociar. Saímos para fazer o bem. Irmão, não precise para a mídia social dar satisfação. Às vezes esse negócio, não, é para dar uma satisfação, cuidado. Que às vezes a satisfação está sendo dada aos homens e ao seu próprio coração. Ao ídolo chamado eu. No fundo, a gente tem que pensar se a gente não está nutrindo um desejo de ser visto, um desejo de ser notado. E aí Jesus falou que quando isso acontece, a nossa recompensa termina aqui, no tapinha de ombro. Se você fez para a glória de Deus e um irmão elogiou, não tem problema nenhum, irmãos. Não tem problema nenhum. Chegar, Roger, glória a Deus. Andréina, que bênção. Jane, Rafael, muito bom. Seja o que for, não tem problema nenhum. E às vezes isso é bom ser feito, tá, irmãos? Não no sentido de... Me perdoe a expressão, mas falando em português, bem português. Puxa saco. Sabe? Às vezes é um incentivo para o irmão. É você falar, poxa, irmão, que bênção, cara, continua, obrigado, valeu mesmo, sabe? Que bom. E não é só de microfone na mão, não. Às vezes é um irmão que ajudou talvez um idoso a atravessar uma rua. Irmão, glória a Deus. Que bênção. Sabe? É isso. Então, é essa atitude que Jesus está condenando. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto, ele lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Lembra o caso dos profetas de Baal e Elias? Os profetas daquela época, os profetas acham que é assim, faz Baal, vai Baal. E aí, isso hoje está disfarçado nos nossos dias, tá? Não, irmão, tem que ficar, repetindo. Eu não aceito. Irmãos, isso já está, de repente, contrário à oração do Pai Nosso. É a vontade do céu estabelecida aqui na terra. Senhor, eu estou com um diagnóstico de câncer. Se possível for, afasta de mim este cálice, mas que contudo seja feita a tua vontade. Vocês já pararam para poder pensar que às vezes o câncer é para a glória de Deus? Não sei, irmãos. O cristão já não é mais dono de si. Eu sei que isso às vezes parece duro, pesado, mas é isso. Praticamente criaram a minha preparação nessa casa aqui. A dona dessa casa, ela falou isso que você está falando aí. Através de um filho dela que morreu,
alguém veio visitar, eu vou para a banheira, também, ele é banheira, assim, nós estamos num dos maiores investimentos do brasileiro. E era todo o seu. Aí os filhos, quando os filhos dele, ele nasceu, ele nasceu, entendeu? E ela também não se para a glória de Deus. Ó, nós recebemos uma visita de uma anciã, né? Uma irmã nossa em Cristo. Acho que tem 2 semanas também que ela veio aqui e ela falou isso. Ela falou: pastor, minha conversão é fruto desse trabalho aqui nessa casa aqui. As reuniões que ficava aqui, às vezes, aqui na calçada, os encontros, ela falou: cheguei. E é isso, sabe? Às vezes, a gente não entende. Olha o que o João falou. A partir de uma mãe que perdeu um filho, alguém veio visitá-la, pregou o evangelho. A gente não compreende. E não é, às vezes, botar isso na conta do Senhor, mas que duro. Não, irmãos. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte veio junto. Porque o pecado trouxe como seu salário a morte, as doenças, as dificuldades. E aí, seguindo, é isso que ele fala. Não ficar usando de vã repetição. Não seja, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Lembra um dos ministérios do Espírito Santo? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que a dor que a gente às vezes não consegue nem verbalizar, ele está verbalizando. Sabe? É isso. Então vamos entrar aqui agora no texto que a gente vai dar uma lupa maior para depois nós nos dedicarmos à oração. E aí Jesus deixa uma base de oração. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E, irmãos, quando nós fazemos essa primeira petição, isso é uma petição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero começar com a primeira frase. Jesus, ele já identifica que o nosso Deus não é qualquer pai. É o Pai nosso que estás no céu. E aqui está falando de santificado, fala de santificado seja o teu nome. Isso significa que nós temos um Pai santo. Isso significa o quê? Que ele é completamente separado de todo o mal. Ele é completamente separado de todo o pecado. Então, os dias de hoje, muitas pessoas estão perdendo a reverência a Deus e acham que pode chegar diante dele de qualquer maneira. Gente, não sei, não vai chegar. E aí, papito? Não, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Ele é o Pai nosso que estás no céu. Ele é Pai Santo. Ele é Pai Santo. Inclusive, né, a gente com os nossos pais, a gente precisa ter reverência aos nossos pais. O fato de nós sermos íntimos e termos amizade não significa que a gente perca a reverência, que nós devemos perder o respeito pelos nossos pais. São nossos pais, cara. São autoridade. E isso, João, é isso daí. E o fato de muitos filhos estarem perdendo reverência por seus pais, isso se confunde no relacionamento com Deus. E em nome de Jesus, irmãos, eu não quero ditar regra para vocês como a gente tem feito aqui. A palavra do Senhor aqui que é soberana não sou eu, mas que nós repensemos a maneira que nós nos achegamos ao Senhor. Porque Ele é Pai Santo, Ele é Pai separado. Eu sei que Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, mas Ele é santo. Ele é um Pai separado. E a gente olha isso na vida de Jesus, em nenhum momento Ele perdeu a reverência. E olha que Ele diz: eu e o Pai somos um, hein? Eu venho do Pai. Tudo aquilo que eu ensino a vocês foi porque o Pai me revelou. Você não vê nenhum discípulo, nenhum apóstolo perdendo reverência ao Senhor, se referindo a Deus com falta de respeito. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, sabe o que isso significa? Sejam santos, assim como o nosso Deus é santo. Me faça santo como o Senhor é. Me separe, me limpe, me purifique de todo pecado. Que quando as pessoas olharem para mim, elas não vejam mais o velho homem, que elas possam ver a nova criatura.
Santifica o teu nome na minha vida, porque a gente não santifica a Deus, Deus que nos santifica. A gente não fica repetindo, santificado seja o teu nome. Aí Deus 98% santo. Santificado seja o teu nome, 98,5%. Gente, grita mais alto, santificado seja o teu nome. 90, não é isso. É Ele nos santificando. É que Ele seja observado através de nós. E sabe qual é o principal? É que quando Ele estiver nos observando, Ele veja uma pessoa, um homem, uma mulher santa. Eu não estou dizendo que nós somos ausentes de pecado não, tá, irmãos? Eu não sei vocês, eu peco todo dia. Mas o que me traz uma alegria nessa é que eu estou lutando. Isso me dá um sinal de que eu estou vivo espiritualmente. O que antigamente era normal para mim, era tranquilo, hoje eu estou lutando contra isso tudo. Muitas coisas no poder do Espírito já foram ultrapassadas, mas eu não acho que eu... Oh, meu Deus, não, porque o que está de pé vigia que não caia. Isso é o mandamento bíblico. E eu não... Se eu achar que eu estou vencendo na minha força, daqui a pouco eu estou todo arrebentado, todo machucado, todo esbofeteado pelo pecado e os mensageiros de Satanás que vem na nossa vida, né? Então, é o que ele está dizendo, santifica o teu nome, Senhor, revela a tua glória através de mim, revela a tua glória. Aí ele vem para a segunda petição, não tem nada a ver com a gente, tá, irmãos? Não tem nada a ver com um carro novo, com um apartamento, com um pix generoso, com ficar milionário, tem a ver com ele. Aí depois ele diz, venha o teu reino. Sabe o que significa venha o teu reino? Primeiro nos nossos corações, né? Porque o reino de Deus está estabelecido nos nossos corações. Senhor, se tem alguma outra coisa que é Senhor aqui dentro, sonda, vê se há algum caminho mal em mim. Vê o que está de errado. Vê o que eu preciso entregar. Vê o que não está de acordo com o teu reino. Vê o que ainda tem de Babilônia aqui dentro de mim. Vê a estátua de Nabucodonosor, me mostra para o que eu estou me prostrando que não tem a ver com o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino em mim. Sabe por quê, irmãos? A gente vai agora alongar um pouco esse venha o teu reino. A gente às vezes está preocupado em alongar o reino de Deus lá fora. E o reino de Deus está morto aqui dentro. Esse venha o teu reino é isso. Venha para pôr esse cálice aqui transbordar. E aí beleza. Quando a gente diz, venha o teu reino, me leve ao arrependimento, Senhor. Aí, beleza, veio pra a gente começa a se compadecer das pessoas. Senhor, a gente está vendo o amor se esfriando, a gente está vendo tua palavra se cumprindo, a gente está vendo que a coisa está feia, Senhor. A igreja já negociando a tua palavra, Senhor. A igreja amando mais a imagem dela, amando mais a ela mesma do que amando a ti. Mas, Senhor, expanda o teu reino. Tenha misericórdia de nós, leve pessoas ao arrependimento, salve, porque esse é o objetivo do reino de Deus, é um reino de salvação. O Senhor, Ele quer que tantos quantos sejam salvos, e nós, enquanto igreja verdadeira de Cristo, nós precisamos estar desejosos disso, nós precisamos querer que o Senhor salve pessoas. Não vou mentir não, irmãos, vai dizer que quem nunca passou por isso, de repente, não sei se a gente está livre disso, mas quem de repente nunca fez uma petição, que nem Tiago e João. Ah, Senhor, o que a gente ora para descer fogo nesse povo incircunciso? Esse povo que a gente prega, fala, e parece que se afasta cada vez mais do Senhor, mas a gente toma um fôlego. Opa, calma aí, Jesus não ensinou isso não. Jesus não orou, não ensinou a gente a orar para descer fogo em cima de Samaria, em cima dos amalequitas, enfim, não. Nós somos o povo que oramos para que o teu reino venha. Ah, Senhor, salva, leve o arrependimento, mude, ore por justiça, porque o reino de Deus é justiça, amém, irmãos? É verdadeira justiça. Senhor, a coisa está feia aí fora, muita corrupção, muita injustiça, o direito do pobre, sabe? Os recursos públicos sendo roubados, sendo desviados. A gente tem que orar, mas salva, Senhor. Traga transformação de vida, salva. Amplie o teu reino, Senhor Deus. E aí depois ele termina essas primeiras 3 petições. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, com muito respeito a todos os irmãos, mas eu particularmente esse negócio de querer decretar as coisas para Deus,
Eu não consigo encontrar amparo bíblico em nenhum lugar. Todas as vezes que eu estou estudando, não consigo. Não faz sentido. É o decreto de Deus aqui, irmãos. Irmãos, olha só. Tem coisas que o Senhor decreta de forma soberana. E vai acontecer. Se hoje são dia 28, né? Vamos supor que seja um decreto divino e dia 29 minha vida vai ser encerrada. Irmãos, dia 29 eu posso ter o plano de saúde mais top, e dinheiro pra caramba, e dinheiro para congelar meu corpo que nem o Walt Disney. Se ele decretou dia 29 de janeiro, se é a última palavra de 2000, eu vou tombar e acabou. Mas tem coisas, irmãos, que por mais que seja um decreto, nós clamamos para que essa vontade do céu, por quê? Ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável, se cumpra aqui. Tem coisas que talvez eu possa escolher. Talvez hoje eu possa ter recebido uma mensagem com uma possibilidade de um adultério, um exemplo. E eu posso orar ao meu Senhor, como está aqui agora na segunda parte de petições, pedindo ajuda a Ele, para eu poder me safar fora disso, para eu poder correr fora disso. Mas vamos ser sinceros, eu preciso consultar a Deus sobre, Senhor, pintou uma oportunidade de adultério, de corrupção, de mentir, Senhor, chegou aquela grande oportunidade de eu devolver a mentira. Eu preciso orar para Deus? Senhor, me dá uma direção. Se o trigo balançar ali é porque, a nome de Jesus, aí tá a gente aqui assoprando. Se balançar o trigo, é mais ou menos isso. Senhor, se essa cadeira vir para cá, aí a gente botou, é porque é tua vontade. Fui eu que puxei, irmão. Não foi um sobrenatural. Sabe? E o cristão, às vezes, vai doer. Precisa ter essa disposição. Lembra o nosso Senhor lá no jardim, no Getsemane? Um pouco antes de ser preso para ser crucificado? Suando sangue. Em agonia. Pai, se possível for, afasta de mim, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Por quê, irmão? Sabe por quê? Lembra quando o apóstolo Paulo falou, orem sem cessar em tudo dai graças? Se vocês observarem essa oração do Pai Nosso, em nenhum momento tem assim, vamos dizer assim, de forma explícita pedindo, dai graças ao Senhor. Mas o fato da gente estar confiando no Senhor, para tudo isso, já é uma forma de dar graça a Ele. O fato de eu confiar, Senhor, eu planejei de uma maneira, eu tracei de uma maneira a minha vida, eu pensei os meus caminhos assim, mas que seja feita a tua vontade. Por quê? Por quê? Por mais que talvez eu ache que não seja boa, mas eu sei que a sua... Sabe por quê, irmãos? O pecado, ele corrompeu até a nossa maneira de enxergar a vida, enxergar os dias. Nós perdemos a capacidade de enxergar aquilo que é bom na sua completude, de aquilo que é perfeito. É por isso que Paulo falou. Hoje eu vejo como que por reflexos, hoje eu vejo como que no espelho, porque o pecado, ele também nos limita a enxergar Deus como Ele é. Nós estamos limitados. Aquele relacionamento do Éden, de visão total, se perdeu. Como João lembrou, essa questão, um exemplo, Isaías quando se deparou com a glória, com a santidade de Deus, ele clamou, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra, não foi Israel, não foi o templo, não foi o santo dos santos. Toda a terra, ela está cheia da sua glória. E agora caminhando para a gente poder encerrar a aplicação desse texto para a gente. E aí ele começa... O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, claro que nós podemos pedir ao nosso Pai, pô. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Imagina o nosso Pai que está no céu, pô. A gente acha, será que a gente acha que o nosso Pai que está no céu, ele vai planejar algo de ruim para a gente? Claro que não. E tudo que a gente está tendo, é o Salmo 23, que muitas vezes a gente entende errado, ou é explicado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí vem o Leozinho, eu quero um Play 5, eu quero um PC Gamer,
eu quero isso aqui. E a gente tá achando que Deus tem que fazer, cara. E aí, se Deus não fizer, o Leozinho começa a ficar de mal. Pô, pai, tu prega esse Deus aí pra mim, mas eu tô aqui com a minha lista aqui, ó. Não chega o meu Play 5, não chega o meu PC Gamer. O entendimento não é esse. Se o Senhor é realmente o meu pastor, de nada terei falta. Se eu tenho o Mega Drive, eu me contento. Se eu tenho o Atari lá dos anos 90, 80, eu estou contente. E se o Play 5 chegar, eu estou contente, maravilha, glória a Deus. Mas se não chegar, eu aprendi em todas as coisas da graça, eu aprendi em tudo estar contente. E aí, outra petição aqui pra gente, cristão que não ora, rapidinho, João, só para eu poder não perder aqui, ele para de depender de Deus. Se eu paro de pedir o pão nosso de cada dia, é porque eu estou achando que eu estou conseguindo. Deus, quando eu precisar do Senhor, eu peço. Mas tá tranquilo, Senhor. Tá tranquilo, as coisas estão melhores, sabe? Aí tem um problema. Ai, pai, meu pão. Pede todo dia, dá graça todo dia. Vai, João. Ele tendo muito, não dá fortuna, não ele dá graça. Isso aí, estava contente. Ele no fundo, ele tem um pão, ele tem um pão, ele dá graça. Tudo dá graça. Eu não sei se é Tiago ou se é Filipenses, que o contentamento, pelo padrão bíblico, é uma resposta a duas perguntas. Você tem o que se vestir e você tem o que comer, esteja contente. E eu entendo também, quando eu falo, hoje eu pastor, nada me faltará, eu entendo a ideia das funções. Das funções, quando a gente está com Cristo segurando a nossa vida, você passa pela missão com mais facilidade. Não se desespera, você tem que acontecer e você vai ter que superar. Isso daí. E não ajuda ele. Isso daí. E que esse pastor está nos conduzindo para um lugar de descanso. Vai chegar, gente. Não é que não. Esse salmo parece que dentro do coração do Pai Nosso. Tudo, João. As escrituras interpretam as escrituras. Porque você tem um filme, esse salmo aí. Então, para qualquer criança, você é pastor. Até as pessoas que não são bíblicas, A Bíblia. Esse salmo, né? É que a oração do Pai Nosso é universal. É nas firmas, é nas escolas, é na igreja, é todo mundo ora. Essa é a oração. Isso aí. Isso aí. Do Pai Nosso. É, verdade. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Oração é diária, é todo dia. E caminhando para a gente nos dedicar a orarmos. E perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Uma oração diária e pedindo diariamente perdão de dívidas. Irmãos, a partir do momento que o Espírito Santo habitou em nós, né? E nós reconhecemos sobre o pecado, fomos convencidos sobre o pecado, a justiça e o juízo, a gente já não tem mais nenhuma dívida para com Deus. Jesus saldou tudo. Mas todos os dias nós precisamos pedir perdão, nos arrepender. Não é porque, tipo assim, eu pequei hoje, mas eu já aceitei Jesus. Não. Senhor, eu errei hoje, mas eu não quero mais errar. Me ajuda. Perdoa esse meu erro, Senhor Deus. Eu reconheço que eu estou errado. Esse é o proceder daquele que realmente está regenerado. É o tratamento. É isso daí. Na teologia, a gente diz o seguinte: a salvação é um ato, é na hora. Mas a santificação é um processo. Que começa quando? Quando nós nascemos espiritualmente e termina quando? Quando Jesus voltar ou quando a gente for ali para a Rua dos Passos, quem estiver em Meriti, lá para a Vila Rosali, enfim, e por aí vai, né? É quando a gente voltar para o caixão, e ali vai terminar a santificação, com a promessa que naquele grande dia receberemos um corpo
glorificados. Mas só que nós pedimos perdão pelas nossas ofensas e perdoamos aqueles que nos ofendem, né? A gente também, por quê? Quem muito é perdoado, perdoa. E isso é sério demais, tá? Quem não consegue perdoar, a gente precisa olhar para a cruz e ver o tamanho do perdão que nós somos perdoados, fomos e somos. É fácil? Não é. Não é. E o perdão, ele sempre tem muito a ver conosco, tá? Não é com o outro, não. É o quanto a gente precisa pegar o nosso coração, não é fácil, tá, irmãos? Mas é necessário e é ordem. É a gente pegar a gente, tirar a gente dali do foco e trazer Jesus ao foco. Porque muitas vezes a gente se pega, pô, mas eu não merecia. Mas calma, Jesus também não merecia. E mesmo assim, ele se fez pecado. E aí ele finaliza dizendo, a última petição: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe qual é o reconhecimento aqui? Senhor, a guerra contra o maligno, eu não luto sozinho. Como que a gente vence o maligno? Em Cristo, no poder do Espírito que habita em nós. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda. Então, Jesus ensina que para a gente lutar contra as trevas, lutar contra os espíritos malignos, lutar contra o nosso coração enganoso, tá? Não pode esquecer também que ele atribui tudo ao diabo, não. Lembra lá em Tiago? De onde que vêm as guerras e pelejas que militam entre nós? Não é dos vossos membros? E aí ele vai dizendo a respeito do pecado. O desejo, a cobiça, as intenções, até dar luz ao pecado. Né? Então, a gente não consegue, irmãos. A gente não, na caminhada cristã, sem oração, sem o poder de Deus, e oração é isso. É acessar as regiões celestiais, como Paulo escreve aos Efésios, né? Que para a gente, para a igreja, foi liberada todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E essas regiões nós acessamos orando. Pensa num quarto de provisão espiritual, um almoxarifado, melhor. É isso que a oração faz. É a gente entrar nesse almoxarifado das provisões espirituais e estar ali acessando. Quer ser cheio do céu? Ora. Quer ser santo? Ora. Porque se perdoarem... deixa eu só continuar aqui o 13. Né? Então a gente pede ajuda para não cair em tentação e que nós sejamos livrados do mal. E aqui vocês veem que tem o trecho aqui que está entre o colchetes, que diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque muitos acreditam, né, que esse trecho não fazia parte do escrito original, mas que foi acrescentado e que não atrapalha em nada. Porque realmente dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Então é isso. Tudo pertence a ele, sabe? E aí, a gente vai ler aqui o 14 ao 15 também, mas só lembrando o 8. Porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam. Antes mesmo de lhe pedirem, porque dele é o poder, é o reino, é a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Irmão, imperativo. Não existe uma possibilidade de negociação. Se nós não perdoarmos as ofensas que nos fazem, é porque nós não entendemos a obra da cruz. Mas, por outro lado também,
Não podemos infantilizar esse entendimento e achar que perdoei grupinho de toda hora, 10 em 10 minutos, mensagem no WhatsApp, te amo, tá? Eu quero tomar sorvete com você todo dia, eu quero ir para lanchonete com você todo dia. Não é nada disso. Não é nada, sabe por quê? Às vezes eu posso estar na lanchonete, trocando mensagem, e meu coração cheio de dificuldade. Não perdoei, sabe? Carregando aquele lixo ali o tempo inteiro. Eu tenho muita essa dificuldade. Sempre me passaram um plano. Eu perdoo, eu sou obrigada a estar ali. Não sou. Porque às vezes Jesus perdoa, Jesus perdoa e te abraçou. Ótimo. Eu vou abraçar. Eu não vou conseguir tudo meu da mesma forma. Eu sou obrigada a isso? Porque eu perdoei, eu sou obrigada a cumprir da mesma forma? Eu não vejo amparo nenhum para isso. Sabe por quê? Não, porque me contaminaram tanto por isso. Porque eu bato nessa tecla, eu não consigo. Tem uma confusão sobre perdão e esquecimento. Isso que é verdade, Senhor, eu perdoo, não esqueço. É isso daí. É isso daí. Eu não te desejo mal, pelo contrário. Você me amaldiçoou, e eu quero bênçãos para você. Mas eu não vou abrir um espaço, uma brecha para que você faça tudo. Isso aí. Ó, um exemplo, fulano tá falando de você. Que Deus o abençoe. Que o reino do Senhor entre no coração dessa pessoa, na mente dela, que se expanda. Mas eu não sou maluco. Eu tenho coisas que você não esquece. Mas eu não carrego mais esse lixo. Isso já não me paralisa. Eu não desejo mal para a pessoa. Eu acho que até um tratamento para nós mesmos tratarmos, é não abrir esse espaço para que essa pessoa volte novamente e faça com que você faça com tudo aquilo de novo. Né? Então, assim, eu tenho essa grande dificuldade de abrir esse leque novamente e dizer, vem, vamos, eu perco mais um momento aqui, eu vou abraçar, eu vou conversar com você, mas eu não vou te dar mais abertura. Porque eu não vou abrir espaço de você me machucar, eu te machucar e a gente ser condenado a fazer. Eu fui, muitas vezes, criticada por essa fala. Porque me dizem que, alguns lugares que eu fui, me dizem que eu tenho que voltar para esse mundo perdoei. Eu procuro isso na Bíblia, não está dizendo que eu tenho que viver isso. O exemplo, perdão, a pessoa te procurou, te pediu ajuda, te pediu alguma coisa, você vai estar disposto a ajudar. Porque eu sou um servo do Altíssimo, uma serva do Altíssimo. Mas essa questão agora de piquenique, de não sei o quê. Tem muito conselho. Entendeu? Tem muitos conselhos aí que brotam de uma religiosidade, entendeu? O que a gente precisa é fazer um exame sincero do nosso coração. Por exemplo, dentro do relacionamento. Eu perdoei alguma coisa que o cônjuge fez. Não, tá perdoado. Aí tem o primeiro desentendimento, mas você, não, tu não perdoou, cara. Porque isso tá ficando lixo, sabe? Fica sendo toda hora, abre pacote de lixo e revira. Cara, quando tu perdoou mesmo, tu pegou e botou na lixeira e foi, tu não esqueceu. Mas tu superou. É o que Deus diz. É um exemplo. Eu já não me lembro dos seus pecados. Amnésia? Deus tem amnésia. Não é isso. É que Ele não vai ficar tratando a gente pelo que Ele já nos perdoou. Deus não vai ficar jogando na nossa cara. Porque Ele perdoou. E Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus sabe. Ele é Deus, gente. É isso daí. Quem faz isso é o acusador. Esse ama jogar na cara. Esse ama. Esse é aquele que te incentiva. Vamos colocar aqui um exemplo. Lá, vai mesmo. Pega o dinheiro ilícito. Ele é assim. Vai pra cama estranha. Trai. Fofoca, mente. Vai, faz isso.
Aí depois ele vem. Adúltero, fofoqueiro. E vai ficar te buzinando no teu ouvido. Corrupto. Ele é esse. Ele te incentiva ao pecado, ele te acusa, ele te cerca, ele quer bagunçar. É o que ele está fazendo com uma sociedade sem Deus. Incentiva e acusa, incentiva e acusa, incentiva e acusa. E por outro lado, eu acredito que a gente chegou no tempo da história que o Senhor está soltando as rédeas, está soltando o freio da humanidade. Romanos capítulo 1. É isso que vocês querem? É grana? Vai lá, vai para a grana. Vai lá, vai encontrar a resposta na grana. É mulher? É homem? Vai. É droga? Vai. É sexo? Vai. É corrupção? Vai. Na verdade, a questão que está junto, eu acredito mesmo se a pessoa não ter feito nada, não passar pela vida, que a pessoa sempre está sempre convivendo. Você não fez, vai acontecer de ter essa ofício diário, tudo que nós irmãos mandaram para o irmão. É isso aí. Vamos ser sinceros? Nós somos amigos aqui, glória a Deus, além de irmãos. Mas tem uma hora que o papo cessa. A conversa boa cessa. E isso acontece dentro de casa, irmãos. Que é a hora da gente ligar o radar e... Por quê? Por quê? Por quê? Aí a gente começa, não, porque o meu irmão é fogo, minha irmã... Não! É por causa do teu coração, que é ruinzão demais. Desesperadamente corrupto, de doença incurável. É por causa do nosso coração. É parar de ficar botando a culpa no irmão. Aí eu não vou na casa do irmão, porque... Não, é por nossa causa, irmãos. A gente freia é por causa da nossa causa. Quantas vezes, vamos ser sinceros, que a gente percebe que no muito falar, a gente se excedeu no falar, e daqui a pouco está a nossa consciência junto com o Espírito. Poxa vida. Olha só. Pode, da mesma fonte, jorrar água doce e água salgada? Pode, da mesma boca que o Senhor quer usar para abençoar e que está amaldiçoando? Nós não somos cegos, irmão, nós não somos malucos, sabe? A gente sabe das coisas. Eu não estou falando quando a gente conversa coisas sadias, que a gente precisa identificar o erro lá fora, pautado pela palavra de Deus, para poder combater. Não é também se fazer não, tá vendo o erro. É falso profeta, é falso pastor, é falso mestre, é filho do diabo. Jesus denunciou. O apóstolo Paulo falou, entrega fulano na mão de Satanás para poder ver se naquele grande dia o reino de Deus expanda e ele tem a alma dele salva. Jesus chegou para os caras e falou, vocês ficam dizendo que vocês têm como pai Abraão, o pai de vocês é o diabo. E como que eu sei que o pai de vocês é o diabo? Por causa das obras que vocês praticam. E fica a gente, não pode ficar leve. Não é isso. O negócio é quando a gente fala com ódio, com vontade, sabe? Mas não é cego. O Senhor muda. Mas não sou cego, não sou maluco, pô. Tô vendo os erros. Como é que é? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E isso é só no nosso Senhor, não é justiça própria, é justiça dele, é que vem da palavra. Amém, irmãos? Amém.